Quem é devedor aqui? Oh. Eu sou mais. Então o serviço de proteção ao crédito vai ter muito trabalho nessa noite. Fazer muito cadastro ao crente. Serviço de proteção ao crente. Aleluia! Senhor Jesus. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, nesta noite nos colocamos diante de Ti. Obrigado pela palavra. Sua palavra é viva e eficaz. Ela é capaz de penetrar ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Oh, Senhor Jesus, opera em nós a Tua palavra. Salva-nos da nossa mente natural, do nosso pensamento lógico. Senhor, queremos entrar em outra esfera. Nessa noite queremos ser transferidos para uma esfera onde o Senhor possa falar livremente. Senhor, leva-nos da mente para o espírito. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado. Senhor Jesus, nós seres humanos somos constituídos de uma maneira muito preciosa. Nós somos um ser tripartido, em que nós temos o exterior, que é o nosso ser, visível, material, que é o nosso corpo, mas também temos o nosso interior, que é a nossa personalidade, é o nosso psique, onde está o nosso eu. Mas mais interiormente ainda, nós temos um órgão maravilhoso, criado por Deus, chamado espírito humano. E esse espírito, ele é totalmente para receber a vida de Deus. O nosso corpo foi nos dado pela misericórdia de Deus para que pudesse conter cada um de nós, né? A nossa pessoa, nós temos nossas características, né? O Lucas é o Lucas, né? O Lucas é o Lucas. O irmão Elias é o irmão Elias, né? Ele é o único. Maravilhosamente, Deus nos colocou neste mundo assim com a característica singular, que é a nossa pessoa. Então, exteriormente, nós nos identificamos, né? Pelo formato do rosto, pela característica genética, nossos pais. E temos um aspecto mais interior, que é o nosso psique, que também a Bíblia chama de alma. A nossa alma, ela contém as características, formação psicológica de cada ser. E nisto, contempla também o nosso intelecto, né? A nossa maneira de agir, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir. Denota também uma variação daquilo que está dentro de nós. Então nós temos exteriormente uma manifestação, mas interiormente nós também temos essa manifestação do nosso ser psicológico. Mas e quanto ao espírito? O espírito, ele não tem forma, ele não tem uma maneira, não é geométrico, ele é adimensional, porque ele é especial. Mas por que a gente fala do espírito? Porque ele é a parte mais importante de cada um de nós. Sem o espírito humano, nós somos pessoas irracionais. Sem o espírito humano, nós somos extremamente naturais. Sem o espírito humano, nós somos pessoas desequilibradas. Mas, mesmo sabendo que nós temos esse espírito, muitas vezes nós não o utilizamos. Nós não fazemos com que esse espírito coopere com Deus. Por isso que Deus nos deixou
algo escrito, que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, mas também a Bíblia é o sopro, ela é o sopro de Deus, ela é o Espírito. Oh, Senhor, aleluia. Deus é Espírito. O Deus que criou todo o universo, que criou a você e a mim, Ele é Espírito. Oh, amado Deus, graças a Deus. Então isso nos gera esperança, nos gera alegria e nos dá a oportunidade de estarmos juntos aqui para buscar mais desse Deus. Porque ao saber que Deus é o Espírito, que Ele se tornou esse Espírito, é porque havia uma finalidade. Deus, nos céus, Ele é Deus inacessível. Mas um dia Ele se tornou um homem, tal como cada um de nós. Deus vestiu essa veste. Ele passou por todas as experiências humanas. Ele sabe o que é sofrer. Ele aprendeu a sofrer. Ele foi obediente. No livro de Filipenses diz que ele foi obediente até a morte. Então a obediência dele é maravilhosa. Então quando Deus se tornou esse homem, ele tinha um nome, ele tinha uma personalidade, ele teve um viver, sentimentos, e foi dado-lhe o nome de Jesus, né? Mas também ele chamava Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Olha que coisa maravilhosa. O nome Jesus, ele é um derivado da palavra Jeová. Ele significa Deus mais salvação. Quando o Senhor Jesus veio, Ele não somente trouxe Deus para dentro da humanidade, mas Ele proveu a oportunidade da humanidade ser salva. Olha aí que coisa maravilhosa. Oh, Senhor maravilhoso! Nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que ama o homem. Ele não somente criou, mas Ele se tornou como um homem. Ele viveu como um homem. E Ele sofreu e morreu. Mas a maravilha é que Ele não parou na morte. Ele passou pela morte. Né? Nós temos um inimigo muito grande, nós humanos, que chama-se morte. O destino final de todo homem chama-se morte. Enquanto está vivo, né, nós podemos ter muitas atitudes, mas uma vez que nós morremos, cessa. É impressionante. A morte, ela tem um poder tão forte que ela faz cessar. Se existe algo pendente, a morte cessa. Mas um dia o Senhor vai julgar as situações. Por quê? Porque Ele é o Senhor da vida. E a vida que Deus nos tem dado é uma vida que vence a morte. Hoje nós sabemos que a morte, ela não decorre simplesmente de deixar de ter o respirar da vida. Mas nós também podemos estar mortos como um ser que caminha para lá e para cá, sem Deus. As pessoas que não dependem de Deus estão vivas? Hã? É uma pergunta. E aí? Alguém pode me ajudar? Eu vou esperar, hein? 30 segundos. Hã? Não está lá em Efésios capítulo 2? Né? Que nós estamos mortos. Mortos. Mas ali também diz que Ele nos deu vida. Então hoje nós precisamos entrar dentro de um aspecto maravilhoso, que é a vida que vence a morte. Deus tem uma vida que vai além. A vida de Deus nos leva a uma outra dimensão.
Nós estamos acostumados com o nosso viver terrenal, preocupados com o nosso dia a dia. Não é verdade? Vou pisar um pouquinho, irmão, mas vou pôr óleo também, tá? Não se assustem. Né? Essa semana, né? Nós nos envolvemos bastante com as coisas da terra, né? Eu precisei comprar pão sexta-feira, né? Aí saí para comprar pão, vai no lugar, muitas pessoas. Vai no outro lugar, muitas pessoas. Vou no mercado, mercado fechado. Eu falei, realmente é uma busca incessante, né? Pelas coisas. O homem quer encontrar uma válvula de escape. E eu também gosto de futebol. Não vou dizer que eu não gosto, eu gosto. Mas há momentos em que o futebol torna-se o nosso Deus. Substitui a vida de Deus que está dentro de nós. Eu não deixei de ser humano, eu sou humano. Tenho preferências, gostos, né? Mas nós estamos vivendo tempos em que Deus quer nos transferir para uma outra dimensão. A dimensão de Deus, ela é maravilhosa, ela é celestial, ela ultrapassa a lógica humana, né? Como o irmão falou, o sistema cartesiano, né? Ela ultrapassa, nós estamos muito limitados, né? Tempo, espaço, altura, profundidade, largura, nós estamos envolvidos com isso, né? Nossa semana é uma semana de ocupações, mais ocupações, mais ocupações. Aí chega no fim de semana, ainda parece que nós não conseguimos, né, deixar as ocupações, ainda continuamos ocupados. Mas o Senhor está nos dando essa oportunidade ainda é tempo. Sempre está nos falando, ainda é tempo. Oh Senhor Jesus, ainda há tempo. Oh Senhor Jesus, ainda é tempo de quê? De voltarmos para o Senhor, invocar o nome do Senhor. Quando nós invocamos o nome do Senhor, nós experimentamos a salvação de Deus. É isso que Paulo fala aqui no começo do livro de Romanos, capítulo 1. Paulo, capítulo 1, versículo 1, fala aqui, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser separado para o Evangelho de Deus. Né? Então, o Evangelho de Deus significa que Deus tem uma palavra para nos trazer. Tem uma palavra que é uma boa nova, de esperança, de alegria e de salvação. O Evangelho é o poder de Deus para... Então, quando nós ouvimos o Evangelho, o que é o Evangelho? Deus se tornando homem, tendo um viver humano de 33 anos e meio, morrendo na cruz, pelos seus pecados, ressuscitando ao terceiro dia, ascendendo aos céus, tornando-se um Espírito que dá vida, para que possa vir e entrar dentro do Cláudio, oh Senhor Jesus, dentro do Antônio, amém, dentro do Zé, Deus quer entrar dentro do Evandro, do Custódio, João Miguel, dentro do Rubens. Irmãos, Deus quer entrar dentro do homem. Deus tem um plano muito maior do que a Copa. O prêmio que Deus quer nos dar é Cristo. Atingir Cristo de maneira plena e madura. O Cristo que nós precisamos experimentar é um Cristo maduro. Não um Cristo da manjedoura. Não um Cristo aos 12 anos. Mas um Cristo que morreu e venceu e tornou-se o Espírito que dá a vida. Ó Senhor Jesus, esse Cristo está contido no Evangelho de Deus. Aqui fala no versículo 3, com respeito a seu filho com letra maiúscula, tá? O qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. 4, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Cristo
o nosso Senhor. Então, como homem, ele veio de uma descendência real, mas ele nasceu numa estrebaria, no lugar onde os animais se alimentam. Mas ele era o rei. O rei nasceu dentro de uma estrebaria. Ó Senhor Jesus. Mas ele não tinha somente a filiação humana, ele também tinha a filiação divina. Como filho de Deus. Como filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, através da ressurreição. Então, houve algo que diferenciou o Senhor Jesus dos demais homens. Como homem, nasceu, foi gerado e nasceu, e viveu e cresceu. Mas, na sua morte, ele demonstrou algo tremendo. Ele carregou o meu e o seu pecado. Ele sofreu ali, 6 horas crucificado. Passou, um período sofrendo pela humanidade. Mas ele ressuscitou. Senhor Jesus ressuscitou. Nisso está toda a glória. Se nós vemos o que Paulo nos deixou escrito, todas as vezes que ele falava de ressurreição, as pessoas falavam, disso te ouviremos depois. As pessoas não queriam ouvir sobre a ressurreição. Mas nós precisamos pregar a ressurreição. Que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Porque quem apenas morre, permanece debaixo do domínio de Satanás. Mas aquele que crê, ele morre e ressuscita. Ele recebe a vida. Ó Senhor Jesus, eu preciso crer. Eu tenho que crer. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Por isso eu falo o versículo 5, que nós oramos, lemos agora à noite, Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor de seu nome, para a obediência por fé entre todos os... Aqui fala uma palavrinha muito maravilhosa, obediência por fé. São 2 palavras, obediência e fé. Então, inicialmente, nós recebemos a fé. Como que eu posso entender as coisas de Deus? Somente pela fé. A fé, ela é algo invisível. Ela é algo da sua pessoa. Você crê. O crer está relacionado com a nossa decisão pessoal. Eu quero crer nesse evangelho. E quando Paulo escreveu aqui, no versículo 8, ele falava que ele dava graças a Deus no tocante aos romanos, aos irmãos que estavam em Roma, porque em todo mundo era proclamada a fé. Então eles tinham recebido o evangelho, os romanos, creram no evangelho, e aquele crer fez com que a fé fosse expandida. Por que você está aqui hoje à noite? Por quê? O que está aqui, Zé? Isso mesmo. Ela falou, é porque você tem fé. Mas muitas vezes eu não, minha fé é muito pequenina, não importa, mas você tem a semente da fé. Ela foi semeada para dentro de nós. O que falta? É regar, cultivar, colocar ela numa condição em que ela possa ser desenvolvida. Por isso que você está aqui, nessa reunião, nessa noite. O Senhor te trouxe para alimentar a fé, cultivar mais essa fé, levar essa fé a crescer, a aumentar. A nossa fé não pode se restringir a apenas um fato, uma experiência com Deus. Mas eu preciso ter experiências com Deus frequentemente, para que eu possa alimentar a fé. Senhor Jesus. É bom assim, irmão Elias? É aumentar a fé. Eu preciso aumentar a fé. Hein, Paulo? É bom? É bom. Te amo, é bom? É bom. Isso é ótimo. Alimentar a fé. Eu preciso estar alimentando a fé. E como é que eu posso alimentar a fé? Me ajuda agora, Lucas. Como é que eu posso alimentar a fé? Um item. Buscar a palavra. Um item, Israel.
Invocando o nome do Senhor. Jaires. Oração. Irene. Aham. Ué. Suprindo Caleb. Cantando pro Caleb ali, ó. 3 palavrinhas só. Ó Senhor Jesus. É isso mesmo. Então nós temos algumas maneiras maravilhosas de alimentar a fé, né? Então precisamos estar constantemente alimentando a fé, através da palavra, através da oração, invocando o nome do Senhor, né? Isso vai fazer com que a nossa fé seja firme. Então no início Paulo escreveu que a fé dos irmãos em Roma, ela era conhecida, e sabe que isso abalou a cidade de Roma de tal maneira que o César mandou os judeus cair fora de Roma. Você lembra de um casal na Bíblia, né, que Paulo encontrou e que estava fugido de Roma? Quem pode falar aí? Você não pode falar não, Israel, você já falou. O Gilson, quem que era? Isso, vai me ajudar. Bem, aquele Priscila. Eles eram judeus que moravam em Roma, havia muitos judeus em Roma, mas como o evangelho estava sendo pregado, a fé estava sendo semeada, o que aconteceu? César falou, opa, esse negócio é complicado. É o Cláudio na época, né? O imperador Cláudio. É o Cláudio? Não era o Cláudio, não. Não era o Cláudio, não. Né? Ele estava lá, ele falou assim, judeus vai tudo embora, não quero mais judeu não. Por quê? Porque estava incomodando, né, o império de Satanás. Então quando você toca nessa fé, alimenta essa fé ela se torna uma fé multiplicadora, né? E isso incomoda o reino de Satanás. Mas havia algo além da fé, sabe? Não era somente a fé que eles tinham, mas eles também eram, vamos ver aqui em Romanos capítulo 16, o testemunho deles, né? Havia a fé, no versículo 19, Romanos 16, 19, quem achar pode ler. Amém. Isso mesmo. Então, eles receberam a fé. A semente da fé entrou e eles foram obedientes. O que é ser obediente? Acho que eu estou em cima, estou meio. O que é ser obediente à fé? O que é obedecer à fé? Está chegando perto, hein, Rabone? Vou chegar perto de você aí. O que é ser obediente à fé? O que é ser? O que é ser obediente à fé? O que é ser obediente à fé? Vamos lá. Isso aí. Isso aí. Praticar a palavra. Vamos falar, eu preciso. Isso mesmo, eu preciso. Amém. Porque a palavra, ela é viva e eficaz. Então, se nós praticamos a palavra, né, então a palavra, ela produz uma reação. Se eu guardo a palavra, né, eu vou só me alimentando, né, guardando, mas essa palavra, ela não avança, então ela fica limitada, minha pessoa. Mas Deus quer alcançar as pessoas. Deus deseja alcançar. Ele quer alcançar todas as pessoas. Né, irmão Luiz? Amém! É isso mesmo. Ele quer alcançar. Né? Alcança o nosso irmão, né, de uma idade maravilhosa, né, bem madura. E alcança também os jovens. Deus quer alcançar a todos por meio da sua palavra. Essa palavra já foi semeada dentro de nós. Então, por isso que nós somos devedores, né? Por quê? Porque nós temos recebido a palavra. E essa palavra tem sido armazenada em nós. Mas Deus quer levar-nos a dispensar essa palavra. Essa palavra precisa ser dispensada às pessoas. Então isso aconteceu em Roma. E quando a palavra foi dispensada, então Satanás, ele quis barrar o mover de Deus. Aí ele pegou, expulsou os judeus.
Mas um casal, né? Você vê como é que é maravilhoso, né? Por exemplo, quando a palavra foi pregada ali no livro de Atos, capítulo 2, né? Muitos foram salvos, mas daí levantou, né, ciúmes por parte de muitos. Porque surgiu um grupo de pessoas que estavam fervendo na fé, né? Depois, quando Estevão deu testemunho, novamente, né, levantou-se uma oposição muito grande. Mas a palavra, ela foi levada para outros lugares. Nós vemos aqui em Atos, capítulo 8, né? Final do capítulo 7 e o início do versículo 8, Atos, né? No final do capítulo 7, fala da experiência de Estevão, 7:59, Atos. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Estevão estava sendo uma semente ali? Sem dúvida, né? E no versículo 8, naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então houve uma grande dispersão, em função de uma perseguição. Mas essa perseguição, né, levou os crentes a levarem o evangelho adiante. Mas hoje nós passamos uma situação de muito amor e misericórdia do Senhor. Nós estamos no Brasil, não estamos passando por uma situação de problemas de clima, né? Problemas de perseguição política, mas nós não temos, assim, aparentemente, algum motivo exterior para poder levar esse evangelho. Mas o Senhor tem nos dado a graça de ouvir a palavra. E esse ano, né, o Senhor nos deu a oportunidade de nós ser o ano do evangelho, né? Então nós, como devedores do evangelho, nós temos essa oportunidade hoje, né, de levar esse evangelho. Mas eu vou ver algumas maneiras práticas, né, de como nós podemos levar este evangelho. Então, voltando aqui para Romanos capítulo 1. Primeiramente, no versículo 9. Romanos capítulo 1, versículo 9. Deus, a quem sirvo no meu... Então, não sei se os irmãos já notaram, aquele que crê, ele tem um desejo muito grande de servir. Não é? Mas Paulo aqui, ele nos dá uma maneira muito sábia. Como que nós podemos servir? Como foi falado no início, nós temos um corpo, uma alma e um espírito, né? E aqui Paulo está falando, porque Deus a quem sirvo no meu espírito. Então, quando nós servimos no espírito, você deixou o seu corpo de lado? A sua alma ficou de lado? De maneira alguma. Mas todo o nosso ser, né, está pronto, disponível para que Deus possa usar. É claro que se o nosso corpo não estiver saudável, vai ser difícil, vamos ter dificuldade. Se a nossa psique também não for uma psique saudável, né, equilibrada, nós podemos ter dificuldades. Por isso que Paulo está nos ajudando. Eu preciso servir a Deus, aonde, Elinho? No meu espírito. Eu preciso usar o meu espírito, porque o espírito humano equilibra o nosso ser. É uma coisa maravilhosa, né? A humanidade anda muito desequilibrada. Por quê? Porque falta usar usa o seu corpo, usa a sua alma, mas não usa o espírito. Aí desequilibra. Mas quando nós usamos as três partes para um objetivo, então você se mantém um ser equilibrado. Ó Senhor Jesus.
Vamos orar assim, falar, Senhor Jesus, eu quero ser um cristão equilibrado, que usa o espírito, a alma e o corpo. Amém. Oh, Senhor Jesus. Então Paulo começa nos ajudando a ser pessoas equilibradas, a partir do nosso espírito. Mas além disso, também ele fala assim, no final do versículo 9, como incessantemente faço menção de vós, no começo do versículo 10, em todas as minhas orações. Então, um cristão precisa ter um viver de oração, né? Intercessão, súplica, ação de graças, né? Então, a oração é o contato entre o ser humano e Deus. É o fio que liga, né? É o contato entre Deus e o homem, é por meio da oração. O Senhor Jesus era um homem de oração? Sem dúvida, né? O Senhor não media esforços, não media tempo, mas ele tinha sempre um coração de oração. Orar sempre. Oh, Senhor Jesus, nos ensina a orar, né? Orar sempre. A tal maneira, a oração, ela tem o seu estágio. Por exemplo, você pode orar a Deus pedindo por alguma coisa, né? Não é proibido, né? Você pedir a oração por um trabalho, por uma enfermidade, né? Uma oração por um emprego, por uma vaga na faculdade, né? Nós oramos ao Senhor, né? Orar por um negócio. Então nós temos, mas essa oração ainda é só a porta de entrada. Nós precisamos avançar na oração. Nós precisamos orar de tal maneira a ouvir o falar de Deus, né? É bom ensinar as crianças a orar. Nós pais que temos filhos pequenos, né? Ou já adolescentes, precisamos estimular nossos filhos desde pequeno a orar, ter um tempo de oração, juntos na mesa, né? Juntos na sala, orar, né? Para que a criança tenha essa experiência com Deus. Orar para falar com Deus. Mas esse é o começo. A nossa oração precisa avançar. Nós precisamos conhecer o que está no coração de Deus, né? Procurar entender qual a vontade de Deus para a nossa vida. Então a oração precisa também avançar, né? Oh, Senhor Jesus, né? Fica ali orando, você começa a invocar o Senhor, vai orando, Senhor Jesus. Se você não tem nada o que falar, não tem palavras, você tem a Bíblia, né? Começa a ler a Bíblia, né? Leia um versículo, 2 versículos, depois volta de novo no versículo, lê de novo. Isso vai fazer com que nós possamos entrar no sentimento de Deus. Então a oração, ela é maravilhosa, se torna como que uma dependência para que essa semente, é uma estufa para que a semente seja, né, alimentada. Sim, mas esse é um aspecto. Então, o primeiro aspecto é estar no Espírito, o segundo aspecto é orar. E o terceiro aspecto fala assim no final do versículo 10, é visitar os irmãos, visitar as pessoas, ter contato com as pessoas, não para falar coisas triviais, pode até surgir, mas o objetivo é falar de Deus para as pessoas, né? Você pode conversar assuntos que tragam Deus, da sua experiência com Deus. Então as visitas vão nos tirar da nossa comodidade, né? Senhor Jesus, e nessa visita nós também, no versículo 11, podemos repartir um dom espiritual, né? Algo maravilhoso, né?
Às vezes você vai visitar uma pessoa e fala, mas eu não sei o que eu vou levar. Você tem muita coisa para levar. Você tem Deus. Né? Quando a pessoa recebe você, ela recebe Deus. Deus na forma humana. Ah, mas eu sou tão imperfeito. Mas você volta-se para Deus. Né? Ora a Deus. Entra na esfera de Deus. Então, quando você se apresenta, você tem algo para repartir desse Deus. Continuando ainda, né? Senhor Jesus, no versículo 12, ainda no versículo 11, para que sejais confirmados. Então, nós temos que servir no Espírito, orar, visitar as pessoas, repartir aquilo que nós temos experimentado e para confirmar as pessoas também. Né? Precisamos levar, né, essa confirmação. O que é confirmar as pessoas? O que é confirmar? Vocês vão me ajudar, mas eu estou só à frente aqui, mas é um cooperar, tá? Precisa da cooperação. O que é confirmar? Pode? Oh. Olha aí. Isso, confirmar. Mantendo o caminho. Isso mesmo. Isso mesmo. Hã? Fala mais alto que eu não estou com... Firmar junto. Confirmar é firmar junto. Né? Quando você vai para firmar, você também é firmado. Né? E vai levar as pessoas a ser firmadas junto ao Senhor também. Né? Tem muitos irmãos que só de fato de nos ver já se sentem encorajados. Né? Não se sentem esquecidos. A pessoa se sente esquecidas. Pensei que já tinha esquecido de mim. Não, o Senhor jamais esquece. Oh Senhor Jesus. Aleluia. E também, no versículo 12, reciprocamente nos confortemos. Esse confortar está relacionado com encorajar também. Precisamos ser encorajados mutuamente. Né? Então, quando nós compartilhamos, né, nós somos encorajados. Existe uma comunhão, existe um desfrute, né? Existe um encorajar mútuo. Senhor Jesus, aí você vai ver que a sua fé não está sozinha. Você tem mais pessoas que estão comungando da mesma fé. Por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Rico, né? Então a fé que Deus colocou e plantou em nós, está também em cada um. Então é uma fé mútua. Quando nós falamos, nós partilhamos da mesma fé. Até que encontre no versículo 13 algum fruto, que é o frutificar. Então, quando nós temos um viver, né, vamos lá, devagar, né? Me ajudem aí. Servir no Espírito. Orar. Senhor Jesus, vamos lá. Visitar as pessoas. Aleluia. Repartir, né, aquilo que Deus tem nos dado. Confirmar as pessoas. Encorajar as pessoas. Isso vai trazer um fruto, um resultado. O fruto nada mais é do que o resultado. Quando você planta um pé de maçã e rega aquele pé, e ele vai e desenvolve, né? Qual que vai ser o que você vai buscar naquela planta? O resultado, que é a maçã. A maçã é o fruto, é o resultado, né, que você vai obter daquele trabalho, daquele labor. Então é isso que Paulo está nos encorajando, né? Ao ter um trabalho. Nisso, então ele falou assim, eu sou devedor. Eu sinto que ainda há muito a ser feito. Não é o caso hoje? Nós vemos que a humanidade, ela está indo para morro abaixo, ladeira abaixo, para longe de Deus. Mas nós precisamos subir a montanha. O que é mais fácil, descer a montanha ou subir? É descer, né, Tiene? É mais fácil descer ou não? É mais fácil descer, né? Aí a leva vai grande, né? Mas subir tem um prêmio. Atingir o prêmio. Nós precisamos alcançar, almejar. Por quê? Porque tem alguém no alto, tem Deus que está nos chamando. Falou, vem para cá. O Paulão, vem para cá, Paulão. Vão subir, né?
Vão subir. Sobe para cá que vale a pena. Muitos já subiram. Nós já tivemos muitos irmãos entre nós que subiram. Já não estão mais aqui conosco. Mas nós permanecemos aqui. Porque é uma oportunidade de Deus poder levar-nos a ser amadurecidos. Então nós precisamos ser amadurecidos. Irmãos, a vida da igreja é o melhor lugar para ser amadurecido. Você está no melhor ambiente. Aqui você tem o suprimento para que possa desenvolver até o top, que é frutificar, né? E aí o frutificar vai alimentar muitas pessoas. Então, graças a Deus, porque essa semana a gente teve a oportunidade de ouvir, né, um pouco dessa palavra. Só queria compartilhar a última aqui de Efésios. Efésios, capítulo 3. É um testemunho pessoal do apóstolo Paulo, tá? Versículo 7 e o versículo 8 e o versículo 9 e o versículo 10. Então, 4 versículos. Podemos ler em pé? Efésios, capítulo 3, versículos 7, 8, 9 e o 10. Vamos lá? Do qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho, riquezas de Cristo, manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Aleluia! Podemos compartilhar em pequenos grupos, né? Ainda temos um pouco de tempo.